A Força-Tarefa da Lava Jato quer usar parte do dinheiro dos acordos de leniência para se equipar melhor contra o crime organizado. O acordo de leniência é uma espécie de colaboração premiada de empresas, que pode devolver ou envolver multas milionárias. Os valores estão guardados numa conta e ainda não foram gastos porque não há uma definição sobre como eles devem ser aplicados. Já são 32 fases, mais de 2 anos de Operação Lava Jato e sem prazo para terminar. Os representantes da Força Tarefa afirmam que, para reforçar o trabalho de combate à corrupção, precisam de mais recursos. Nós queremos conseguir os softwares, os hardwares, os equipamentos que nos auxiliem a combater o crime organizado. O crime organizado anda de uma Ferrari e nós andamos de carroça. Um dos caminhos para tentar melhorar as condições de trabalho foi prever o uso pela Força Tarefa de parte do pagamento das multas determinadas em acordos de leniência. O Ministério Público Federal afirma que a formação desse fundo de reserva está prevista, embora de forma genérica, na Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro. No artigo 7º, parágrafo 1º, a Lei de 1998 determina que a União e os Estados vão regulamentar a forma de utilização dos recursos obtidos, podendo, inclusive, destiná-los aos órgãos de combate aos crimes. O procurador da Força Tarefa da Lava Jato afirma que países como os Estados Unidos usam esse mecanismo. Seria uma forma de agilizar o processo para combater a corrupção. Exatamente, senão não precisaríamos da lei do crime organizado ter previsto isso, porque a União sempre tem a obrigação de equipar os seus órgãos. Entretanto, a lei previu isso porque nos Estados Unidos, desde 1984, já é feito assim. E isso mostra a diferença entre o FBI, por exemplo, e a nossa Polícia Federal em termos de equipamento, não de qualificação, mas em termos de equipamento. Nós precisamos usar o dinheiro do crime organizado para combater o próprio crime organizado. Isso vai poupar dinheiro do contribuinte. Não existe um valor definido a ser recolhido nos acordos. O Ministério Público Federal afirma que o percentual varia conforme a extensão e o número de infrações de lavagem. Os repasses feitos pelas empresas que fecharam acordo com a Lava Jato foram de 10% a 20% do valor total da multa. Até agora, já foram recolhidos cerca de 300 milhões de reais. O dinheiro foi depositado numa conta judicial sob a responsabilidade do juiz Sérgio Moro. O dinheiro guardado pela Justiça ainda não foi usado no combate à corrupção. Para que isso aconteça antes, é preciso regulamentar a forma como esses recursos devem ser aplicados. A Lei de Crimes de Lavagem de Dinheiro não define de quem é a responsabilidade pela regulamentação. No Conselho Nacional de Justiça, não há discussão sobre o tema em andamento. Também não está previsto como os gastos vão ser feitos e que órgãos vão cuidar da fiscalização. Os valores seriam destinados não apenas ao Ministério Público Federal, mas a outras instituições de combate à corrupção, como a Polícia Federal e a Receita Federal. Esse jurista acha que a intenção da Força Tarefa de reforçar as instituições que lidam com as investigações é positiva, mas acredita que os efeitos colaterais podem prejudicar os acordos com a Justiça. Sem levantar nenhum tipo de suspeição sobre as pessoas que estão defendendo essa ideia, porque evidentemente não é o caso, eu acho que isso não é compatível com a impessoalidade, com a imparcialidade, que são princípios constitucionais e que devem caracterizar a atuação dessas instituições. Vamos imaginar que haja dúvidas sobre se aquela pessoa com a qual se está celebrando um acordo, se ela está ou não falando toda a verdade. Mas se for um valor muito significativo, isso pode criar um estímulo para a celebração daquele tipo de acordo. Eu repito, dotar essas instituições, o Ministério Público, polícia, as agências, enfim, que cuidam de controle, de combate à impunidade, de recursos. Mas eu acho que esse não é um mecanismo adequado para isso e que acho que, enfim, o ônus não compensa o bônus.